bem, nessa aula de hoje é a nossa aula 11. Vamos... deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui. Okay. Ok, vamos, nessa aula de hoje, complementar o material que a gente fez na aula 10, né, sobre interação de uma onda eletromagnética com um condutor. A gente vai complementar ainda no regime de baixas frequências um conceito importante, que é a profundidade de penetração e a resistência de folha, né? Em regimes de mais altas frequências, indo para o infravermelho e frequências ópticas, algumas possibilidades de excitação de ondas localizadas, ou ondas confinadas numa interface metal-dielétrico, existem, né? E essas oscilações são genericamente denominadas de plasmons de superfície ou polaritons de superfície, né? Como a excitação se dá no metal, geralmente se chama de plasmons de superfície. A gente vai ver como essas oscilações se manifestam, né? Vamos começar com o conceito de profundidade de penetração. Vamos olhar, mais ou menos, né? No nosso problema da última aula, a gente tinha um condutor, né? Uma onda incidindo no condutor, incidência normal, parte é refletida quase com amplitude praticamente idêntica, né, em magnitude, módulo do campo idêntico, o E duas linhas, né, e o H duas linhas na onda, e aí você tem uma onda que penetra no condutor, mas não vai muito longe, a gente denota por E', H'. A refração complexa do condutor é N, né? Nós mostramos que, bons condutores, o N é dado por essa expressão, coeficiente de distinção e índice de refração são iguais, módulo, né? E se você vai avaliar, né, como o campo se propaga dentro do condutor, ele vai se propagar de acordo, vai decair, né? Ele vai se propagar com exponencial de menos J, N, K0, Z, né? Sendo N dado por essa expressão, os campos vão ter esse fator K0Z, ou seja, essencialmente você vai ter uma fase menos JN K0Z e um menos J com menos J que dá um menos, dá um exponencial real menos N vezes K0Z, né? Lembrando que N é um número grande, tá certo? Então isso aqui é grande, esse coeficiente é grande, então o decaimento deve ser rápido, né? Como a gente visualizou na última aula, certo? Nós temos aí... então os campos decaem, né, no condutor, dessa forma, e o decaimento cai para 1 sobre E do valor máximo, numa profundidade tal que isso aqui dê 1, essa profundidade Z é o que a gente chama de a profundidade de penetração, né? E ela é definida nessa condição, só para dar uma ideia da penetração do campo no condutor. Esse S aqui vem da palavra inglesa skin, pele, né? Skin depth, né? Profundidade de penetração em português, né? Então, a profundidade de penetração rigorosamente é dada por essa expressão e a gente pode agora calcular, sabendo N, né? Em função dos parâmetros materiais, a gente pode determinar, né, uma expressão para essa função, né? N é dado por essa expressão que a gente deduziu com base na função permissividade de um bom condutor. K0 pode ser escrito dessa forma, ômega sobre a velocidade da luz, se é no vácuo, né? Ômega raiz de epsilon zero. Quando a gente combina esses parâmetros, NK0 que aparece na definição, a gente, depois de umas continhas, mostra que vai dar essa raiz. E nós temos aí uma expressão que é muito conhecida
do pessoal de micro-ondas, né, do pessoal de mais baixa frequência, que a profundidade de penetração é inversamente proporcional a uma raiz que tem os produtos da frequência em ciclos por segundo em Hertz, permeabilidade do metal, que é aproximadamente igual ao do vácuo, né, e a condutividade de DC do metal, aproximadamente, né. Então, isso mostra claramente que se a frequência aumenta, a profundidade de penetração diminui, né? Se você tem alta condutividade, da mesma forma, a profundidade de penetração diminui. Só para dar uma ideia, um condutor, né, razoável, né? Nós sabemos que cobre tem 6 vezes 10 a sétima, 1 metro menos 1. Então, se você coloca uma frequência de 10 a sexta, ou seja, 1 MHz, profundidade de penetração dá 0,16 milímetros, né? Só lembrando, 10 a sexta Hz dá um comprimento de onda que é 3 vezes 10 oitava sobre 10 a sexta, dá 300 metros, né? Comprimento de onda para uma radiação de 1 MHz. E observe o tamanho da profundidade da penetração, né? Muito menor que o comprimento de onda, né? 0,16 milímetros. Se você vai para a frequência de 1 GHz, micro-ondas, você obtém um número da ordem de 5 micros, né? 1 GHz você tem um comprimento de onda que é 3 vezes 10 oitava sobre 10 oitavas sobre 10 a nona, né? Isso aqui dá 30 centímetros, né? 0,3 metros. Então, veja que 30 centímetros, a profundidade de penetração é da ordem, né, de 10 a menos 5 vezes o comprimento de onda, né? Muito menor também, certo? Então, a penetração no condutor é, para todos os efeitos, praticamente o campo nem existe no condutor, fica na superfície, né? Bom, tem alguns conceitos interessantes que têm um significado físico interessante, que pode correlacionar com o conceito de circuitos. Vamos examinar a impedância de onda do metal, né? A impedância de onda é a razão, né, no metal entre o campo elétrico, que no caso tem um componente X, no nosso exemplo, e o campo magnético, que no caso tem um componente Y, né? O campo linha, certo? Né? E a impedância de onda, para o meio em que a permeabilidade, deixa eu fazer aqui na outra, permeabilidade igual à permeabilidade do vácuo, né? Porque, em geral, a impedância de onda é raiz de μ sobre epsilon, né? No nosso caso, μ igual a μ0, né? Então, isso aqui vai dar μ0 sobre epsilon 0, e aí você tem a permissividade relativa, que dá 1 sobre epsilon relativa, que é n ao quadrado, né? E quando você faz a raiz, isso aqui vai dar Z igual a Z0, que é essa impedância do vácuo, que é 367 ohms, sobre N, né? Certo? Então, está indo a raiz positiva de N, obviamente, né? Tem a raiz negativa também, mas essa raiz negativa não tem significado, certo? Então, vai dar Z igual a Z0 sobre N, é a impedância de onda do metal, né? E o N sendo dado por N1 menos J, então nós podemos calcular essa impedância de onda, né? Observe que o inverso, né? 1 sobre 1 menos J é 1 mais J sobre 2, né? É isso? Multiplica pelo conjugado, dá 2 embaixo, multiplica pelo conjugado de cima. Então, você fica com essa expressão aqui. Z0 sobre N vai ser Z0, 1 mais J sobre 2N. E daí nós temos se a gente expressar, né, o índice de refração complexo, aliás, a parte real do índice de refração, nós temos aqui uma expressão, certo? Está aqui, né? Pode utilizar essas expressões. Depois que a gente mexe um pouquinho com essas equações, mostra que a impedância de onda, né, assume essa expressão, a impedância do metal é dada por 1 sobre sigma delta S,
1 mais J. Ora, isso aqui tem dimensão de resistência elétrica em ohms, né? Então, o Zm pode ser escrito como 1 sobre sigma delta S, né, que a gente mostra isso facilmente, 1 mais J. E isso aqui é um número real, né, que a gente chama a resistência de folha do metal. R, né, é sheet, que é folha. Então, resistance, em inglês. Esse é o termo em inglês que é muito utilizado, né? Então, a gente chama em português de resistência de folha. Né? Olha, tem um significado físico para se entender por que é resistência de folha. A gente vai ainda fazer umas continhas e mostrar que ela tem um significado importante e ela permite calcular perdas em condutores, né, em guias de onda, em condutores circulares e assim por diante. Veja, considere aí, certo, um bloco de material, né? E supõe que, olhando assim no caso DC, né, que flua uma corrente nesse bloco através da área, a corrente, digamos que ela está uniformemente distribuída, né, numa área de profundidade ΔS, correspondente à profundidade de penetração, e o comprimento, né, é W e a largura é W, ou seja, esse bloco quadrado aqui, paralelepípedo de base quadrada, né? Então, se a gente calcular a resistência, vai ser o comprimento do bloco, que é W, dividido pela condutividade, dividido pela área, que é ΔS vezes W, que está aqui, certo? Esse W cancela, então a resistência elétrica desse bloco quadrado, né, é a resistência de folha, certo? Então a resistência de folha tem um significado importante, né? Ela é a resistência de qualquer região quadrada do material considerado, né? Pode ser interpretada desse jeito, certo? Esse parâmetro, exclusivamente ele, permite calcular atenuação em guia de onda, certo? Usando conceitos simples, né? A gente pode expressar os campos, só para dar uma ideia, né, de quão rápido é o decaimento dos campos, a gente já mostrou na aula anterior, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai voltar um pouquinho a esse tema de resistência de folha, a gente vai ver melhor o significado dela, né? A gente pode expressar os campos, né, como N ele é função, N e o K0 são funções de ΔS, a gente, por definição, né, N K0 ΔS igual a 1, então NK0 é 1 sobre ΔS, é o fator que tinha aqui na frente. Então os campos podem ser expressos, né, vai ter aquele coeficiente de transmissão tal, 1 sobre ΔS, então o campo decai dessa forma, né, menos Z sobre ΔS, e a fase também, menos Z sobre ΔS. Aqui falta, tá Z, né? Lembrando que o coeficiente de transmissão é 2 sobre N, né, nós já mexemos nisso antes, certo? E nós temos aí, reexpressando o coeficiente, ou seja, o N em termos da impedância, em termos da resistência de folha e do comprimento de onda, né? Então você tem que N é 1 sobre ΔS K0, K0 é 2π sobre lambda, né? Então o coeficiente de transmissão é, para dar uma ideia do tamanho dele, né, 2π, profundidade de penetração sobre o comprimento de onda, 1 mais J. Lembre-se que isso aqui é muito menor, né, do que lambda, né? Por isso que o coeficiente de transmissão é muito pequeno, certo? Então, observe que o campo dentro tem uma amplitude muito pequena, porque ele é da ordem, né, excluindo esse fator aqui que dá raiz de 2, mais um 2π que dá um 6, mas isso aqui é muito pequeno, né? O campo dentro é muito pequeno. Por outro lado, né,
se você for calcular o campo magnético, né, ele tem uma amplitude máxima que é da ordem da amplitude da onda incidente, do campo magnético incidente. Ao passo que o campo elétrico ele é muito pequeno, né, o campo magnético ele não. O que eles têm em comum é que o decaimento é muito rápido, eles ficam praticamente na superfície do condutor, né? Então, essa é uma diferença importante, né? Lembrando que... por que o campo magnético está pequeno, né? O campo magnético ele é o campo elétrico sobre Zm, né? Certo? Bom, o E' é tal, é zero, né? E o Zm é Z0 sobre N, né? Por que o efeito do valor de encefalação vai sair? Então, isso aqui vai dar N tal é zero sobre Z0. Bom, mas o N e o tal são relacionados, né? O tal é 2 sobre N, certo? Então, tal é 2 sobre N, isso aqui vai dar 2 é 0 sobre Z0. Então, a galinha é dessa ordem aqui, certo? Ou seja, a galinha, ele não é pequeno dentro do condutor. Ele é do mesmo tamanho do campo magnético incidente. Por quê? Porque o campo potencial é contínuo. Se do lado de fora ele vale H, você tem uma interface, né? Aqui está a interface, né? O campo que chega aqui é H mais H duas linhas. Essas amplitudes são praticamente iguais, né? É 2 vezes H0, a soma dos dois, né? O campo transmitido tem que ter o mesmo valor, né? 2H0. Por isso tem aquele fator de 2 aqui. O H0 é 0 sobre Z0, aqui é o Z0, né? O H0 é 0 sobre Z0. O refletido também é 0 sobre Z0. Soma os dois, dá 2 é 0 sobre Z0. E o campo transmitido é 2H0, que é 2 é 0 sobre Z0, como a gente viu. Ou seja, o importante é perceber, se o campo é linha, ele é muito pequeno, certo? O campo a galinha não é, né? Ele é da ordem do campo incidente, desculpe, o campo magnético incidente da interface, mais o campo refletido, né? Que é 2 vezes o campo incidente, né? Certo? Então, esse campo é pequeno, esse não é, mas ambos caem rapidamente. Então, se você for olhar, né, à medida que se você olhar o campo magnético, né, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né, deixa eu ver se eu consigo, eu vou fazer o filmezinho. Isso aqui é o campo magnético, como ele se comporta. Ele vai, quanto mais, deixa eu voltar aqui para a gente poder entender. Isso aqui é o campo elétrico, tá? À medida que aumenta a condutividade do material, isso é para uma dada condutividade, né? Quanto maior a condutividade, a penetração se concentra mais na superfície e a amplitude do campo elétrico diminui, tá certo? Né? Ele fica cada vez menor, certo? Se for, no caso, o campo... Deixa eu ver se não cancelei aqui. No caso do campo elétrico, é isso que acontece. No caso do campo magnético, não. O campo magnético ele fica com a amplitude máxima constante e a penetração diminui, mas ele penetra a partir de um valor máximo que não muda, né? Então, o campo magnético existe, né? Existe dentro do condutor no seu valor máximo e cai abruptamente, né? É quase como se o campo magnético fosse um campo superficial, né? Mas não é rigorosamente não é verdade. Vamos examinar um pouquinho mais o conceito de resistência de folha. Vamos tentar determinar, né, a corrente, né, olhando aqui o condutor. Né? Observe, né? Uma onda vem se propagando no sentido Z, certo? Isso aqui devia estar... Não, está certo. A orientação está correta, ao contrário. Uma onda vem daqui para lá, né,
enquanto o condutor penetra, né, esse aqui é o sentido Z, né, X, Y, né, o Z está entrando. Então, o campo elétrico decai, né, e também a densidade de corrente, certo? A densidade de corrente decai exponencialmente com o campo, né? Você tem uma corrente que se distribui, é como se ela estivesse atravessando esse bloco, né? Mas à medida que você penetra mais, a corrente fica cada vez menor. Eu posso calcular a corrente que flui numa área quadrada, W por W, de profundidade infinita para dentro do condutor, certo? Ou numa profundidade H muito maior que a profundidade de penetração, em que o campo já se torna muito pequeno, posso calcular essa corrente, né? Então, se eu quiser calcular, basta calcular a integral de... vou fazer aqui, tá? Vou fazer um desenho. Você tem aqui x, y e z entrando. Eu pego aqui um retângulozinho, certo? Calculo o DI, né? Qual é a corrente? Ora, o campo está na direção x, que a densidade de corrente está também fluindo, né? Assim, dentro do condutor existe uma corrente de volume que vai decaindo exponencialmente. Logo na superfície ela está mais ou menos com o seu valor inicial e atravessa essa áreazinha infinitesimal dz, né? Isso aqui vale W, isso aqui vale W, né? Então, a corrente que atravessa essa área de largura dz e largura W e profundidade dz é DI igual a J, que é esse J, chamado de JAX, né? Que é um vetor, tá certo? J sigma é escalar, né? Com o elemento de área que está nesse sentido, que é o ds, né? O d sigma, que é W dz AX. W dz AX. Então, a corrente total num quadrado desse vai ser... essa função é a função de Z, lembre-se, né? J sigma é AX escalar AX da 1 vai dar W integral de J dz, né? Do começo do condutor até uma profundidade muito grande, infinito, né? Bom, então é assim que a gente calcula a corrente. J é sigma E, né? Por sua vez. Nós temos a expressão que tem esse fator aqui na frente, ΔS, 1 mais J é zero. E a integral é a integral da função exponencial menos Z sobre ΔS dz. Essencialmente, a integral de zero a infinito, né, dessa função. Essa integral vai dar, né, só para fazer rapidinho aqui. Então, essencialmente, a parte espacial do campo, né, a integral de zero a infinito, exponencial de menos Z sobre ΔS dz, que dá 1 sobre esse fator, que dá ΔS, exponencial de menos Z sobre ΔS, né, de infinito até zero. Né? Porque dá um sinal menos, troquei os limites, ou seja, isso aqui vai dar ΔS. Ou seja, efetivamente, todo o efeito de distribuição de corrente pode ser modelado como se ele ocorresse numa profundidade ΔS. Né? Efetivamente, a área atravessada, é isso que mostra essa expressão. A área atravessada é efetivamente, né? Faltou 1 mais J, né? A integral é ΔS sobre 1 mais J, mas esse 1 mais J aqui vai cancelar com esse 1 mais J que vem do campo, né? Certo? Então, mas efetivamente o que aparece é o fator ΔS em cima e a corrente vai ser dada por essa expressão, né? Deixa eu ver aqui uma coisa.
né? Nós temos aí a corrente. Bom, eu posso também calcular a potência ativa naquele quadrado, certo? Esse é o resultado que a gente obtém para a corrente, né? Em termos do campo. Potência ativa pode ser calculada usando lá o teorema de Poynting, né? Um meio de E escalar J. Está parando, hein? É escalar J conjugado. Né? Então, nós temos isso aí. O que é isso aqui, bicho? Isso é outra coisa já. Eu vou voltar para cá. Né? Se a gente calcular essa integral novamente, isso aqui vai dar essa quantidade. Né? Estou com um probleminha no mouse aqui, ele está interrompendo o scan, deixa eu ver por quê. Bom, essencialmente, uma vez calculando, né, a potência ativa, calcula em termos da resistência de folha, em termos do módulo quadrado da corrente, usa essas expressões. Então, você tem a resistência dada por essa expressão. Né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar uma interrompida rápida. Stop. Então, a potência ativa, depois que a gente faz as contas, usa a expressão da corrente, né, módulo quadrado, e usa a expressão também da resistência de folha, 1 sobre sigma ΔS, mistura tudo, você vai ter uma expressão final simples, né? Potência ativa dissipada num quadrado W por W do material cujo campo penetra a uma distância ΔS é simplesmente um meio da resistência do quadrado, que é a resistência de folha, quadrado do campo, né? Quadrado da corrente. Né? Então, independentemente do tamanho do quadrado condutor que você escolher, vai ser sempre um parâmetro fixo e um número que vai aumentar, obviamente, com o tamanho do quadrado. Né? Vai aumentar linearmente com a largura W. Né? A corrente aumenta, na realidade, com o quadrado desse W aqui, porque a corrente é proporcional à área, que é W ΔS, ΔS é fixo, W aumenta linearmente, o quadrado da corrente aumenta com o quadrado de W. Né? Então, a potência ativa vai ser um parâmetro fixo, que é a resistência de folha, e uma corrente ao quadrado, que aumenta com o quadrado da largura da parede condutora. Né? Esse é um resultado muito interessante. Interessante também é o seguinte, suponha que você queira calcular, né, a resistência de folha não de um quadrado, ou a resistência elétrica, né, de qualquer coisa que não seja quadrada. Né? Por exemplo, uma região retangular. Né? Então, se você for calcular, usando aí o nosso conceito, né, digamos que o comprimento seja L e a largura seja W, nós sabemos que a resistência elétrica, lembrando que isso aqui é um condutor em que o campo penetrou dentro desse condutor de uma distância aproximada de ΔS. Então, a resistência elétrica, chamar de Z, né, na nossa notação, é comprimento sobre W, sobre a área, né, que é W profundidade, que é W ΔS, e a condutividade sigma. Só que 1 sobre sigma ΔS é a resistência de folha. Então, a impedância, ou a resistência de um material retangular, né, em que a corrente está fluindo paralela ao comprimento L. Né? Então, a resistência vai ser 1 sobre sigma ΔS, esse fator aqui, é resistência de folha, razão L sobre W. Né? Então, é assim que a gente calcula. Certo? Então, por exemplo, eu posso calcular aproximadamente, né, claro que esse conceito de profundidade de penetração é útil em alguns cálculos. Né? Por exemplo, eu quero calcular a resistência de um condutor cilíndrico. Né?
em altas frequências. Nós sabemos que o campo penetra na ordem de a profundidade de penetração, conhecidíssima, né? Agora, aquela expressão sobre PF Mi0 sigma raiz. Né? Então, tudo se passa como se a corrente ocupasse aí só uma região anular, né? De profundidade ΔS. A gente pode admitir que a corrente é uniforme nessa profundidade. Então, a resistência desse comprimento L vai ser quanto? Né? Comprimento sobre sigma, área, que é aproximadamente perímetro da circunferência. Né? Isso aqui é muito pequeno, essa circunferência tem o mesmo perímetro, as duas. Né? Então, 2πa vezes a profundidade ΔS. E, mais uma vez, 1 sobre sigma ΔS é a resistência de folha. Fica assim a razão L sobre a largura, ou sobre o perímetro. Ou seja, comprimento sobre perímetro. Lembrando, a corrente flui aonde? Paralela ao comprimento L. Né? Uma segunda questão importante, que a gente também usa muito em cálculo de atenuação em guias de onda metálicos, por exemplo, né? Por exemplo, nós sabemos que, rigorosamente, né, num condutor, o campo vem, né, reflete e penetra. Né? Então, rigorosamente, a corrente é uma corrente no contorno de volume. Né? Então, a condição do contorno para o campo magnético sempre vai ser N vetorial. Campo do, digamos, você tem que N é a normal que vai do ar para o metal, certo? Inicialmente, né? Chamada de N', na realidade, tá certo? N' vai do vácuo para o metal. Então, você pode escrever dessa forma, N vetorial, o campo do meio 2, H2, menos H1, igual a 0. Essa é a condição de contorno verdadeira, exata. Né? Ora, muitas vezes, quando você calcula campos em guias de onda, né, a gente vai ver depois, por exemplo, num guia retangular, né, isso aqui é condutor, tá certo? Né? Isso aqui é um meio dielétrico, transparente em geral, né, sem perdas, pode ser um ar ou vácuo. Então, resolver um problema de determinação de campo nessa região, admitindo condutores perfeitos, é muito simples, tá certo? Você tem a solução final, então você determina a solução E e H aqui dentro. Né? Se eu fosse resolver o problema exato, ou seja, com o campo, levando em conta o campo no material, e levando em conta a imperfeição do condutor e calculando o campo aqui dentro, então o problema de valor de fronteira seria muito mais complicado, porque envolveria toda essa região aqui, certo? Então, eu teria o campo no condutor e campo no dielétrico. Eu teria que resolver o problema de fronteira mais complicado. A forma de se calcular atenuar, e dessa forma poderia calcular a distribuição de corrente e potência dissipada. Né? Mas uma forma simples de resolver o problema é você admitir que o condutor é perfeito, certo? O campo só existe no dielétrico, e com esse campo perfeito, se calcula, usando o conceito de resistência de folha, você pode calcular a potência dissipada em cada quadradinho desse material condutor e calcular a soma dessas perdas e calcular a atenuação. Então, o que acontece? Essencialmente, o que precisa se saber é a questão do campo magnético. Né? Rigorosamente, a condição de contorno seria o campo dentro do condutor, certo? H2, e o campo no dielétrico, que é, digamos, na região do guia de onda, e essa seria a condição de contorno. Lembre-se que o campo magnético, como a gente falou, ele é 2 vezes o valor. Quando é onda incidente, tem um valor máximo, ele aqui também tem o mesmo valor e decai rapidamente, né? Certo? Então, isso a gente pode fazer assim, mas é mais difícil o problema. É mais fácil simplificar o problema, admitir que o campo magnético aqui dentro é 0 e que existe uma corrente de superfície dada por essa expressão, né? Ou seja, você integra para dentro do volume. Né? Isso aqui vai dar da ordem, né? A parte real, tá certo? Vai dar algo... você calcula essa quantidade, tá certo? Calcula uma corrente de superfície equivalente, né?
E, ao invés de usar essa condição de contorno, usa uma outra em que, ou seja, isso aqui é quando existe corrente de volume. Quando existe corrente de superfície, a condição de contorno é essa aqui, N vetorial H2 menos H1, igual à densidade de corrente superficial, que a gente chama de 1K. Esse K, na realidade, é uma idealização. A gente admite que toda corrente volumétrica está na superfície e calcula essa quantidade de K. Né? Então, para todos os efeitos, a gente pode fazer dessa forma, admitindo que o campo magnético dentro do condutor, que é o H2, né, seja nulo. Ou seja, a gente admite que não existe campo no condutor, tá certo? Mas que existe uma corrente de superfície. Então, nesse caso, a condição de contorno, ou seja, se transforma em H do lado de fora, H no dielétrico, né, que chama de H, N', que é para dentro do condutor, vetorial, menos H, então menos da K, né? Certo? Então, menos N' é um N para fora do condutor. Então, tudo se passa como se, que é o condutor, chama agora de N, né? N' é esse aqui, N é para dentro do dielétrico. Então, você tem uma corrente de superfície dada por N, mudou o sinal, né? Vetorial H. Então, mudou um pouquinho o paradigma. Você admite, em problemas em que você não quer se preocupar com o campo dentro do condutor, você leva em conta que existe uma corrente de superfície, dada por N vetorial quem? Vetorial H. Mas quem é H? H é o campo obtido na hipótese de condutor perfeito. Então, é um problema que se resolve quando você tem um condutor perfeito, por exemplo, num guia de onda, né? Você resolve o campo dentro do guia, admitindo o condutor perfeito, obtém a solução para H. Obtida a solução para H, você determina a corrente de superfície. Obtida a corrente de superfície, você calcula a potência dissipada, porque dessa quantidade eu calculo aquela corrente I. E com a resistência de folha eu tenho a potência dissipada num quadrado da parede condutora. Então, esse é o método tradicional usado. Obtém H na hipótese de condutor perfeito, do lado de fora do condutor. Dessa quantidade, você obtém a corrente de superfície da condição de contorno, né, idealizada, admitindo que há, de fato, uma corrente de superfície. Então, N para fora do condutor, vetorial o H calculado para condutor perfeito. Calcula aquela corrente I, e aí você tem a potência dissipada num quadrado qualquer, né? Potência ativa, 1/2, da resistência de folha, que é quanto? 1 sobre sigma delta S, módulo de I ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula perdas, né, em paredes condutoras de qualquer estrutura, né? Seja guia retangular, guia circular e assim por diante. Sempre uso o conceito de resistência de folha. Tudo o que é necessário é simplesmente obter a corrente de superfície idealizada e dela você obtém a corrente e calcula a potência dissipada. Então, esse é um conceito. O conceito de resistência de folha é muito poderoso, né, para você calcular desempenho de estruturas guiantes condutoras, por exemplo. Né? Muito bem. Uma segunda coisa que a gente precisa falar aqui é um fenômeno interessante que ocorre sempre na interface, pode ocorrer na interface entre o metal e o dielétrico, né, que você pode gerar uma oscilação conhecida como uma oscilação de plasmon de superfície. Né? Essas ondas, elas podem ser citadas, a gente vai discutir na próxima aula, talvez, certo? Como fazer isso. Mas, essencialmente, olhando mais ou menos assim o perfil, isso aqui é muito qualitativo, tá? A gente obtém, numa interface condutor dielétrico, uma onda confinada. Ela nem propaga para lá nem para cá. Né? Como obter essa onda? Né? Essa onda é interessante porque ela é sensível. Digamos que isso aqui é um meio dielétrico de índice de refração N transparente, né? Isso aqui é um metal de permissividade complexa epsilon, relativa, certo?
Então, essa onda é muito sensível à estrutura da interface e ao índice de refração. Existem processos que podem ocorrer na interface, né, muito usado em sensores biológicos, quando você tem uma interação de macromoléculas na proximidade da superfície. Isso altera a velocidade de fase dessa onda, né, altera o perfil e altera de forma perceptível, de forma simples, as características da propagação da onda, que podem ser detectadas de forma simples, tá certo? E você pode fazer sensores ultrassensíveis usando essas oscilações. Então, existe uma área vasta de pesquisa científica só dedicada a essas oscilações. E nosso grupo aqui também trabalha com esse tipo de problema, né? Espectroscopia de plasma de superfície. Para a gente entender melhor, né, sobre que condições a gente pode... Ou seja, a gente falou agora de baixas frequências, né? Agora vai subir a frequência para a região próxima do infravermelho, né, região visível, certo? Em que você tem luz, você pode ver, né, luz visível, ou luz invisível, infravermelho, mas comprimento de onda que vai da ordem de micron, né? Ou seja, de 2 micron para até 0,4 microns, certo? Então, quando o comprimento de onda começa a ir nessa região, aqui você tem já azul, né? Aqui você tem invisível, né? O visível começa em 0,7 aproximadamente. Então, daqui para cá, de 2 em diante, ou talvez um pouquinho mais... Você pode também ver esses efeitos em comprimentos de onda mais longos, dependendo do material, certo? Mas, tipicamente, para os metais mais conhecidos, essa faixa de variação é típica. Mas lembre-se que metais, né, olhando agora a função permissividade generalizada que a gente discutiu anteriormente, eles podem ser modelados por uma função permissividade que tem essa forma, né? Certo? E a frequência de plasma, ela ocorre na região lá do azul, tá certo? Depende do material. Alumínio, por exemplo, é ultravioleta, é 0,29, né, microns, certo? A frequência de plasma dá uma comprimento de onda equivalente de 0,29. Então, para frequências inferiores à frequência de plasma, ou seja, na região, né, que a gente está falando, de trabalho, certo? Azul, vermelho, infravermelho, ou seja, o comprimento de onda, a frequência é menor do que a frequência de plasma, isso aqui se torna maior do que 1, e a permissividade do metal pode ser vista como, esquecendo um pouquinho a parte imaginária que também existe, tá certo? Olhando só para a parte real, mas a parte real do metal tem uma permissividade que é negativa. E é essa condição, como a gente vai ver agora, tá certo? Que permite observar confinamento em uma interface. Tá? Então, o problema pode ser formulado da seguinte forma: sob que condições, né, eu teria, sob que condições eu teria, numa interface de dois materiais, de permissividades ainda a serem determinadas, uma onda injetada e uma onda só de saída, sem reflexão, certo? Bom, numa situação tradicional de meios transparentes, nós sabemos que isso pode acontecer num ângulo muito conhecido, ângulo de Brewster, né? Para polarização no plano. Vamos agora admitir os meios não magnéticos, tá certo? Ambos têm permeabilidade igual do vácuo, então as propriedades estão todas concentradas na permissividade elétrica. Então, nós sabemos que eu posso injetar, se a onda estiver polarizada no plano de incidência, né, num ângulo de Brewster, e ter essa condição. Certo? Mas existe uma segunda possibilidade, em que você tem uma onda de entrada e uma de saída. Certo? Só que não vão ser ondas propagantes, né, como a gente vai demonstrar agora. Certo? Então, vamos tentar resolver esse problema. Vamos tentar casar as condições de contorno para que exista só uma... Não tem onda refletida aqui. Tem só uma onda aqui, que pode ser propagante ou não. A segunda onda pode ser propagante ou não no segundo meio. Então, a gente pode escrever os campos, né, na forma canônica, tá certo? Por exemplo, campo elétrico, né? Isso aqui só quer dizer que o campo é ortogonal ao vetor K, que tem componentes Kx, vou fazer assim, Kx,
componente 0 na direção Y e K1 na direção Z. Observe que o nosso de coordenadas aqui, X está na interface, Z está para dentro do meio 2 e Y está entrando aqui no quadro, né? Então, produto vetorial, produto escalar desse vetor com esse dá zero, certo? Este é ortogonal a esse. Então, mostra que o campo elétrico é ortogonal ao vetor K, se propaga no sentido do produto escalar, né? Não, já tem lá, desculpe. Já tem um produto escalar, o ponto está aqui, do vetor K. Campo magnético pode ser calculado usando rotacional, né? Isso aqui, na realidade, a gente está usando uma ligeira modificação da forma canônica, né? Rotacional de E, né? É menos J ômega, Mi0H. Só fazer rapidinho aqui. H igual a J sobre ômega Mi0. Rotacional de E. Se eu tenho E igual a E0 exponencial, né? Calcular esse rotacional, você tem uma componente que é menos desse vetor, produto vetorial com gradiente, né? Vai dar menos J sobre ômega Mi0, E0, vetorial, o gradiente, por sua vez, é menos JK, menos JK exponencial, né? Então, você tem aí e uma segunda parte seria, um segundo termo seria mais essa função vezes o rotacional desse vetor, que é constante, que dá zero. Então, observe que E0 é um A vezes um vetor ortogonal a K, né? Tem um A na frente, tá certo? Esse vetor ortogonal a K, quando fizer o produto vetorial, esse vetor ortogonal a K tem módulo igual ao módulo de K, então vai dar um K ao quadrado, tá certo? Então, por isso que aparece aqui, né, na frente dele tem algo que magnitude HK. Então, você vai ter um K ao quadrado que vai aparecer, então é por isso que aparece aqui esse K0 ao quadrado aqui. E o vetor, né, que é o vetor o vetor H tem que ser ortogonal a tanto a E quanto ao vetor K, e vai ter um vetor na direção de Y, né? Olhando para a figurinha aqui, certo? Então, aqui você vai ter o campo saindo do quadro, o H, né? O H1. Né? Ele tem que estar no sentido Y, né? Menos Y, aliás, né? Deve dar um sinal negativo aqui, certo? Então, está correto, sentido Y. Mesma forma, o campo no segundo meio pode ser escrito da mesma forma bem semelhante, tá certo? Aqui tem um fator B, né? A amplitude é B, do campo elétrico. Então, mesma forma de expressar, idêntica, né? Aqui, se aqui é εk0 quadrado, aqui é ε2, aqui fica a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Aplica as condições de contorno, observando que nós temos dois coeficientes A e B. Então, a gente, fazendo as condições de contorno, você tem uma equação matricial, né? Dessa forma. E, como sempre, aquele problema de sempre. Sob que condições existe solução para A e B? De um sistema de equações homogênea, né? Ora, só vai ter solução para uma situação muito específica em que o determinante da matriz do sistema seja zero. E aí você obtém uma equação, que é essa equação aqui, certo? Bom, se ambos os meios são transparentes, essa solução corresponde a obter o ângulo de Brewster. Se a gente mexer um pouquinho né, correlacionar com ângulo, né, etc., a gente obtém aí que isso é satisfeito para meio transparente para um ângulo específico, só tem um ângulo. Né? Saiu desse ângulo, eu não consigo satisfazer a condição do contorno. E você vai ter uma onda injetada no meio, uma onda só, e no outro meio, uma onda só, para ângulo θ1 igual a θb, e aí você pode calcular os números de onda, né? Kx é dado por essa expressão, tá certo?
componente Z nos dois meios é dado por essa expressão, e todas as quantidades são quantidades reais para meio transparente, né? Isso aqui é tudo permissividade positiva tradicional, certo? Bom, o segundo caso existe no caso de metais. Lembrando que metais, como eu acabei de falar, eles podem exibir uma permissividade negativa na frequência abaixo da frequência de plasma, né? Ora, então, nesse caso, no caso de metais, eu posso ter uma situação em que um meio é transparente, digamos, epsilon 1, tradicional, e o meio 2 é metal. Tá? Então, se eu satisfizer essa condição, um meio metálico, produto dos epsilon negativo, e a soma também negativa, ou seja, epsilon do metal menor que menos o epsilon do meio dielétrico, o que vai acontecer? Né? A constante de propagação ao longo da interface, que é o Kx, certo? Produto é negativo, soma é negativa, dá um número positivo. Então, o Kx é real. Por outro lado, o número de onda, a componente Z do número de onda, vai ser quem? Né? Um número, epsilon 1 é positivo, ao quadrado, mas epsilon 1 mais epsilon 2 é negativo. Aí eu tenho o número, raiz de um número negativo, um número puramente imaginário, e aparece aí o nosso famoso gama, né? J gama, certo? Já eu falo sobre a escolha do sinal aqui, né? E para o K2, mesma coisa, né? Epsilon 2 ao quadrado, epsilon 2 sendo negativo ao quadrado dá positivo, e a soma da negativa, então, raiz do número negativo, daí um outro número imaginário puro, aparece um gama associado ao meio 2. Né? Por que a escolha mais e menos? Bom, porque essa é uma escolha aqui. Se eu fizer K1 igual a J gama, quer dizer que exponencial de menos J K1Z se transforma em exponencial de menos gama 1, aliás, desculpe, exponencial de mais gama 1Z. Então, uma onda, né, no meio 1, que ela varia com a coordenada Z, de expressão mais gama 1Z, é porque ela decai para dentro de Z negativo. Né? Isso aqui é Z positivo. Com Z negativo, isso aqui decai. Então, no meio 1, a onda decai se você se afastar da interface. No meio 2, exponencial de menos J, K2Z, vai dar exponencial de menos gama 2Z. E a onda decai para Z positivo. Então, a onda faz isso. Né? Então, o perfil dos campos vai ter exponencial decrescente dos dois lados, se eu escolher um meio metálico satisfazendo a condição epsilon 1 mais epsilon 2 menor que zero, e epsilon 1, epsilon 2 menor que zero. Né? E aí você vai ter uma onda confinada, né? Ou seja, essa onda vai existir para um determinado valor de Kx específico, igual a produto sobre a soma. Certo? O que acontece com essa onda? Né? O número de onda, componente X do número de onda, se a gente calcular isso aqui, observe que isto aqui, que é negativo, isso aqui é negativo, né? Desculpa, isso aqui tem um K0 na frente que eu esqueci, né? K0. Observe, né? Então, o Kx pode ser escrito assim, né? Admitindo meio 1, né? Dividindo todo mundo por epsilon 0, são valores relativos, né? K0, epsilon 1, raiz de epsilon 2 sobre epsilon 1 mais epsilon 2. Isto aqui é N1 K0, né? Ora, então, Kx, esse é um número maior que 1, é maior do que N1 K0. Então, existe uma solução. Quando o Kx da onda é maior do que o N1 K0, que seria o K máximo, né? Certo? É o valor máximo de K no meio 1. N1 K0 seria o maior valor do número de onda no meio 1. É N1 K0. Tá? Que é o resultante, né? E Kx é maior que N1 K0. Então, isso só pode acontecer se houver decaimento, né? Certo? Então, essa é
condição, né? Ou seja, o número de onda de um plasma de superfície, que é essa onda confinada, ele é maior do que o valor, tá certo? Do número de onda do meio dielétrico. Número de onda como, né? Você tem o meio de índice de refração N1, então o número de onda no meio de índice de refração N1 é N1K0. Então, o plasma de superfície tem um número de onda que é maior do que o número de onda no dielétrico a ele adjacente ao metal, certo? Então, se a gente olhar aí os comportamentos dos campos, como é que eles se comportam? No meio 1, o campo varia, oscila na direção X e decai na direção Z. Mesma coisa no meio 2, né? E a gente pode calcular também, então, a densidade de potência. Vamos assumir, né, como a gente fez agora, né? Epsilon maior que zero, epsilon menor que zero, pode calcular esse produto vetorial. A gente vai obter uma quantidade, tá certo? Né? A componente X, uma componente Z que é imaginária. Ou seja, não tem fluxo de potência ativa na direção Z, porque isso aqui é imaginário, mas tem fluxo de potência ativa na direção X, que é real isso aqui, né? Outra observação, né? Do lado dielétrico, isso aqui é positivo, isso aqui é um fator que é comum aos dois lados, mas do lado do metal, isso aqui é negativo. A densidade de potência é positiva no dielétrico e negativa no metal, né? Certo? Então, a componente X especificamente, que é essa aqui, né? Vai ter um fator de escala positivo. Isso aqui é negativo, né? Porque o epsilon 2 sobre epsilon 1 é negativo, certo? Então, a onda tem uma densidade, o perfil de densidade de potência da onda, né? Ela é mais ou menos assim, ela é confinada, a amplitude atinge o máximo na interface, dentro do metal ela é pequenininha, tá certo? Porque os campos são pequenos, né? Principalmente no campo elétrico, né? E decaindo rapidamente dentro do metal. A onda é uma onda de superfície, né? Então, essa é a característica dessa onda. A gente vai, na aula seguinte, falar sobre... vamos falar sobre reflectância, sobre estruturas de mais de uma interface, né? E nesse contexto eu vou mostrar algumas características de como excitar na prática oscilações de plasmas de superfície, né? E a gente vai mostrar mais ou menos como é que a gente observa, né, esse efeito, né? O grande paradigma aqui, o problema é, bom, tudo bem, essa onda existe, né, uma interface, mas como é que eu excito essa onda, né? Certo? Essa é a pergunta a se fazer, né? Como é que eu acoplo um fóton, luz, certo? Campo eletromagnético, com uma onda numa interface, né? Eu não posso vir simplesmente iluminar a interface, porque a onda na interface que eu quero, ela tem que ser decair exponencialmente, não pode ser propagante, né? Então, como é que a gente faz? Essa aqui é a pergunta. A oscilação existe para uma interface idealizada semi-infinita dos dois lados, né? Como eu acoplar uma onda livre, né, com essa onda confinada é uma outra questão. E a gente vai discutir isso rapidamente na aula seguinte, quando a gente tratar interfaces duplas. A gente vai fazer um simulador, a gente vai mostrar um simulador como mostrar esse efeito, tá certo? Então, vamos ficar por aqui hoje. Okay? Até a próxima.